E aí? Eu sou o Dr. Paulo Egídio, urologista e andrologista, especializado na reconstrução peniana, e vou falar sobre a reconstrução com ou sem enxertos. O enxerto é um segmento de pele ou de submucosa intestinal do porco, tem vários tipos de enxerto, o próprio pericárdio bovino, existem diferentes tipos de enxertos, mas o tecido é um tecido que vem de um local para substituir outro em outro local, ou seja, é um tecido transferido, transplantado, e o transplante desse tecido ele vem sem vasos, ele é avascular, não tem irrigação. Além disso, o enxerto foi o primeiro passo na reconstrução peniana. Posteriormente, ele foi evoluindo as técnicas e ele foi deixando aos poucos de ser utilizado. Por que não usar o enxerto? O enxerto exige muito ponto de sutura, muitas linhas de sutura. E essas linhas poderão ser palpáveis e também existem diferentes espessuras do enxerto. Você tem que um enxerto mais grosso ou mais fino para uma fibrose mais grossa. Então isso gera efeito de lombada, efeito step, ou seja, não fica uniforme, porque não existem espessuras compatíveis entre as diversas fibroses penianas e os diversos enxertos disponíveis para serem utilizados. O enxerto, além de ter problemas de espessuras diferentes, ele pode ter resistência diferente. Então, ele não consegue suportar a pressão da prótese peniana. Então, quando você insufla a prótese, pode provocar efeito porque o enxerto não tem resistência para segurar o cilindro dentro e sob pressão. Esse é um dos problemas de alguns enxertos que acabam levando a essa deformidade no pênis de abaulamento, por perda de resistência do tecido. Os enxertos também, eles vêm em tamanhos diferentes. Então, se você tem um tamanho, um defeito maior, o enxerto pode ser pequeno para cobrir um defeito grande, precisando emendar vários enxertos. Isso demanda muito tempo, muita sutura e são pontos de fraquezas. Quando você começa a emendar, vira uma coxa de retalhos. Onde você fez a emenda, isso pode romper. Então, nem sempre você tem um enxerto de tamanho adequado para cobrir o tamanho do defeito. E você tem que montar vários enxertos, criando tipo uma coxa de retalhos. E isso é ponto de fraqueza também, podendo romper e a prótese até ser destruída por esse local de rompimento. O outro problema do enxerto, quando você cria um defeito irregular, você tem que montar um enxerto irregular para ser distribuído naquele defeito, o que é difícil. Às vezes você, tendo um defeito irregular, ter que criar esse enxerto para cobrir aquele defeito e colocar a sutura no local certo. Isso nem sempre casa muito bem. A outra problemática do enxerto é que é um tecido transferido de um local para o outro, ele vem avascular, ele não tem irrigação. Então a implicação de ser um tecido avascular é que no corpo, uma vez colocado, ele pode retrair, porque todo tecido avascular, até ele criar neovascularização, ele é passível de retração cicatricial. Essa é uma problemática do enxerto. Então a gente tem que considerar essa questão, além da retração. O fato de chegar menos sangue aumenta a chance também das bactérias se desenvolver nesse enxerto, ou seja, aumentando a probabilidade de uma infecção num corpo estranho, num tecido transferido avascular. Uma outra problemática do enxerto é quando você tem que adaptar a reconstrução do pênis para o tamanho do enxerto disponível. Ou seja, se eu pudesse alongar o pênis até aqui, mas eu tenho um enxerto pequeno, eu só vou alongar um pouco, porque o enxerto é o fator limitante do alongamento. Sendo assim, você pode não obter o alongamento máximo até o limite dos nervos se você tiver a limitação no tamanho do enxerto para cobrir o alongamento produzido na reconstrução peniana. Resumindo, para o máximo alongamento na reconstrução peniana, tem que respeitar o limite do quanto os nervos esticam e quanto a uretra estica. Eu não posso limitar o alongamento peniano no limite do enxerto, que é pequeno, e eu limito o alongamento.
Ou seja, é fundamental na reconstrução peniana, para obter o melhor tamanho peniano, não se limitar à questão do enxerto, que tem tamanhos pequenos às vezes, e o que pode determinar não conseguir um tamanho melhor na reconstrução peniana. O objetivo na reconstrução peniana é conseguir o máximo alongamento até o limite dos nervos e da uretra e o máximo alargamento. Isso é possível utilizando de princípios de expansão tecidual, ou seja, eu não corrijo pela substituição do tecido, ou seja, colocando o enxerto. Eu corrijo pela expansão do tecido. O que é isso? Eu vou fazendo múltiplos pequenos cortes, distribuídos de uma forma planejada, utilizando-se princípios matemáticos para a expansão tecidual, ou seja, num segmento de tecido que eu quero expandir, eu posso duplicar, eu posso triplicar, eu posso quadruplicar a expansão tecidual. Adquiro o máximo tamanho peniano. Eu não estou limitado pelo tamanho do enxerto. Nessa reconstrução, de fato, eu vou recuperar o máximo tamanho no pênis, com o melhor calibre adaptado para esse tamanho, através da correção por expansão e não pela substituição. A outra vantagem da correção pela expansão e não pela substituição, primeiro, eu vou utilizar o próprio tecido peniano. Segundo, esse tecido já tem vascularização. Eu vou só permitir a expansão. Não é um tecido avascular, ou seja, melhora os níveis de cicatrização, melhora a proteção contra a infecção, porque não é um tecido avascular, obtendo não só o melhor resultado, como também minimizando as complicações. O pênis é uma coluna hidráulica, ou seja, essa coluna é pressurizada de sangue e para que ela gere uma resistência vertical à penetração e não fique flambando, dobrando, existe uma relação entre tamanho e calibre para que essa resistência à flambagem seja adequada. Para uma relação sexual segura, com penetração adequada, o pênis não ficar dobrando e escapando, essa relação ela tem que ser respeitada, ou por via natural na formação do pênis, ou na reconstrução peniana, que o cirurgião precisa ter esse conceito em mente para adequar ao tamanho obtido o calibre necessário para oferecer a resistência vertical. Caso contrário, ele produz o buckling, ou seja, ele produz a dobra. E aí o pênis fica com penetração difícil ou escapa com facilidade. Esse cuidado tem que ser tomado para não só na reconstrução conseguir o melhor tamanho e calibre, mas também oferecer a boa resistência vertical, seguindo esses conceitos de tamanho e calibre proporcionais. A expansão tecidual ela pode ser em diferentes eixos. No eixo do tamanho, para recuperar tamanho, as incisões produzem a expansão nesse sentido. Quando eu preciso recuperar o calibre, é só eu determinar as incisões nesse sentido, aí eu produzo expansão nesse sentido. Ou seja, a expansão tecidual com as mesmas incisões, ela permite, dependendo da direção das incisões, eu permito a expansão para recuperar tamanho, ou para recuperar calibre, o diâmetro, ou para os dois, adaptando a recuperação do tamanho e do calibre no mesmo tecido. A aplicação da técnica de reconstrução peniana é para minimizar o risco infeccioso, além de se utilizar a técnica de não utilização de enxerto, os cuidados na preparação do campo cirúrgico, é importante realizar a cirurgia tocando o mínimo possível a pele do paciente, porque as bactérias que vivem na própria pele da região genital é a que causa maior infecção na cirurgia peniana. Ou seja, se eu fizer a cirurgia por um acesso, por uma incisão circular ou abaixo da coroa da glande e abaixar essa pele, eu vou fazer a cirurgia
chamado no touch, é não tocar a pele. Com isso, eu não trago bactéria para dentro do campo cirúrgico. Isso minimiza o risco infeccioso e o acesso à reconstrução peniana. A utilização da correção pela expansão e não pela substituição permite um pênis uniforme, sem degraus. Por quê? Uma vez eu fazendo os cortes múltiplos e pequenos, independente da espessura que se tenha nas fibroses, eu não vou produzir efeito step, efeito de irregularidade no contorno peniano, porque eu vou manter o mesmo tecido na espessura que ele já está, eu só vou permitir expansão, ou seja, o contorno peniano vai estar extremamente adequado sem o efeito step, porque eu produzi somente a expansão, eu não produzi substituição, eu não utilizei enxertos de diferentes calibres, diferentes espessuras que poderia produzir essa irregularidade no contorno peniano. Estou há 21 anos dedicado na reconstrução peniana. Desde a minha tese de doutorado, que foi específica na reconstrução peniana, eu defendi minha tese de doutoramento no ano 2000. Até hoje é uma evolução constante e progressiva na técnica da reconstrução peniana, até chegarmos no que eu chamo no estado da arte da reconstrução, que é a evolução técnica para se obter o melhor resultado em termos de alongamento peniano, adaptação do calibre a esse pênis alongado, mantendo uma boa proporção entre tamanho e calibre para oferecer boa resistência vertical a esse pênis reconstruído, associado à expansão do seu próprio tecido para obter esse resultado tão desejado, sem substituí-lo. Com isso, eu produzo a expansão sem produzir efeitos de irregularidades no pênis, minimizando o risco de criar irregularidades no contorno peniano, minimizando o risco infeccioso, não tocando a pele na abordagem no touch e também não utilizando tecido avascular. Eu recupero o próprio tecido que já tem vascularização. Essa evolução técnica só foi permitida com dedicação constante, ininterrupta, na busca de chegar ao melhor resultado, com mais segurança, o que eu chamo de atingir o estado da arte. Isso eu posso dizer hoje, depois de 21 anos de dedicação exclusiva a essa área na urologia, que nós chegamos ao estado da arte. Muito obrigado por essa oportunidade. Se você ainda tem dúvidas, me siga nas redes sociais. Preencha o formulário no site, que terei o maior prazer de esclarecê-los. Um abraço.